Olá! Oi, Fabiola! Do Grace, Lizzy, que coisa boa, vocês chegando, inaugurando aqui a sala de aula. Ieda, Clau, Márcia, Suzy, Flávia, Fernanda, Marilene. Que coisa boa! Silvia Riso, tu não vai acreditar que eu falei em ti essa semana com a Célia, lá em Salvador. Boa noite, Nicole, Liane, Lizzy. Ai, Drica, querida, Thaís, Fernanda. Tô dando umas boas-vindas aqui para alguns nomes que eu tô vendo, gente. E sintam-se todos e todas muito bem. Oi, Lígia, querida, Karine. Ai, Silvia, depois me chama ali no Instagram, eu quero conversar contigo, que nós falamos em ti essa semana. Então, olha, Jane, turma, Brenda, vamos iniciar então. Vou dar não vou dar minutinho nenhum, já são 19h33. Pessoal, eu tenho vontade de dar oi pra todos, tô vendo aqui a Marli, né, o Fabrício, mas agora eu realmente vou me focar aqui, tô vendo o nome de vocês, mas vou me focar em fazer a minha entrega, porque a gente tem, né, um tempo para fazer tudo isso, e o meu maior objetivo aqui agora é primeiro dar as boas-vindas a vocês e dizer que é um movimento importante. Vocês estão fazendo uma escolha quando vocês elegem estar numa live. Ai, que legal, Aline! Estar numa live fazendo um movimento em relação ao autocuidado de vocês é algo muito importante. Quando nós fazemos uma escolha de estar presentes em alguma coisa, isso aqui já é aula, tá? Nós tomamos ações na vida da gente, e quando nós tomamos essas ações, mesmo que nós não tenhamos, te mando um oi depois, Ederson, nós não tenhamos clareza sobre o que está nos motivando, existe uma intenção. E essa intenção é muitas vezes inconsciente. Eu não me dou conta, eu simplesmente escolho, eu vou estar lá. E aí, a nossa ideia nessa semana, a minha ideia nessa semana, depois de escutar a pesquisa que alguns de vocês responderam, trazendo o que vocês têm vontade de expandir, de saber mais ao longo desses 4 dias. Isso aí, tô vendo o pessoal colocando os coraçõezinhos aí. Vocês sabem que quando vocês colocam coraçõezinhos, o Instagram avisa mais pessoas, né, que a live está iniciando. Então, o que acontece? Nós muitas vezes não temos consciência, tomamos uma escolha. Vocês tomam a escolha de estar aqui. Quando vocês tomam essa decisão, existem outras demandas na vida de vocês que ficam em stand-by, ficam aguardando, ficam esperando. Então existem necessidades que nos movimentam. E isso é muito importante para nós entendermos como é que o processo de comunicação acontece. Porque muitas vezes, quando nós não temos consciência do que está nos motivando a agir da forma como nós agimos, nós acabamos perpetuando um padrão de comportamento. Porque é como se a ação que eu escolhesse fosse uma estratégia. É algo, um caminho, uma possibilidade, uma alternativa para que eu tenha uma necessidade atendida. Quando eu não investigo isso, se eu deixo de olhar para mim e potencializar o meu autoconhecimento e começar a refletir, o que será que está me movendo a tomar essa escolha? Eu faço umas inferências aqui, né? Quando vocês escolhem estar aqui, vocês estão buscando expansão, crescimento, prosperidade, vocês estão buscando evolução, vocês estão buscando, quem sabe, aceitação. Porque hoje a aula se chama Assertivamente, né? A primeira aula de um conjunto de 4 lives, que são hoje, que serão, né, nesses 4 dias. Segunda, terça, quarta e quinta dessa semana, do dia 18 até o dia 21, às 19h31. Então, quando vocês fazem essa escolha, isso traz uma pista importante sobre o que hoje é algo que tu estás buscando na tua vida. Como o nosso tema hoje é assertivamente, né? Como é que a gente consegue se expressar de maneira assertiva? Quando a gente está fazendo essa busca, nós estamos tendo uma riqueza enorme de informações sobre as nossas necessidades.
Porque passa a ser uma necessidade soberana. O que é uma necessidade soberana? É aquela que está falando mais alto na hora que eu tomo determinada decisão. Então, talvez hoje, nesse momento que tu está vivendo agora, crescer, contribuir, evoluir, te desenvolver, aprender a te comunicar melhor, a ser mais claro e clara quando tu te expressa, a ter mais entendimento, mais conexão nas tuas relações, seja algo que é soberano para ti. É mais importante, por exemplo, nesse momento, do que o teu descanso. É mais importante, por exemplo, do que o teu lazer. Então eu quero iniciar esse momento de hoje fazendo uma apreciação. E aqui eu já vou entregar para vocês um recurso importante da comunicação, da assertividade, que eu já vou definir um pouco melhor o que nós vamos entender por assertividade nesse curso, e um recurso poderoso para que tu possas exercitar, declarar às pessoas a importância que elas trazem para tua vida. Nós temos uma tendência a enxergar o que estamos perdendo e aquilo que está em risco. Nós temos uma tendência, portanto, a maioria das pessoas, isso medido por pesquisas, a enxergar o lado ruim das coisas, aquilo que nos ameaça. E é importante nós termos essa clareza, porque se a gente percebe que isso é uma característica humana, nós vamos, com certeza, nos acolher com mais compaixão, com mais bondade. Nós vamos entender melhor, nossa, isso é humano, isso não me transforma numa pessoa pessimista. Vai me transformar numa pessoa pessimista se eu não entender, olhar para essa informação e fazer uma escolha diferente. E aí quando a gente ganha consciência, o que é ganhar consciência? É trazer clareza. Eu vi, enxerguei. Não consigo mais fingir que não vi. Isso já está dentro de mim como algo que eu percebi. E um grande desafio que nós temos é nos trazer para esse estado de presença. É ter essa percepção, fazer uma respiração e nos expressar ou nos comunicar a partir desse estado de consciência, que eu vou dizer para vocês que é um estado de escolha. E esse estado de escolha passa por algumas reflexões que são um tanto filosóficas. Gente, estou tão feliz, né? Fechamos aqui 100 pessoas conosco agora ao vivo. É um estado, um momento em que a gente vai fazer uma escolha filosófica. O que eu quero dizer para vocês com isso? Quem eu quero ser diante do mundo? Qual é a experiência que eu quero viver na minha vida? Márcia, a intenção é que fique, mas eu não tenho como garantir, porque tecnologia é sempre tecnologia. Já me aconteceu mais de uma vez tentar gravar uma live, dar um bug. Então, por isso, né, se tu puderes ir acompanhando, é mais interessante para te garantir que tu receba o conteúdo. Então, o que acontece com a gente, tá? Muitas vezes a gente vai perdendo esse estado de consciência. Tá na correria do dia a dia, tá com 1000 coisas para fazer. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente nunca parou para olhar muito para isso, né? Que maneira é a maneira mais congruente com os meus valores pessoais, com a forma como eu quero me colocar no mundo, com a experiência que eu escolho promover na minha interação com o outro. Então este curso, ele tem essas 4 aulas. Hoje nós vamos falar de assertividade. É ainda mais poderoso, né? E mais direcionada esta aula para quem percebe que muitas vezes quer dizer uma coisa, acaba sendo interpretado de outra forma. Tem muitas vezes uma intenção no coração de demonstrar cuidado, carinho, afeto com o outro, e às vezes é interpretado como alguém que está metendo o dedo onde não é chamado, ou que é controlador ou controladora, que quer mandar na vida do outro, que acha que é dono da verdade, porque isso faz parte, né, da nossa necessidade de desenvolver essa habilidade da comunicação. Então esse curso, ele se trata de vários temas. Nós vamos trabalhar muito alguns conceitos da comunicação não violenta. Nós vamos trabalhar também a importância da autorresponsabilidade, de nós assumirmos responsabilidade pelas nossas ações, para que nós possamos acolher os nossos erros ou aquilo que nós interpretamos como erros
que nós vamos entender como algo que não correu como nós intencionávamos. Eu tinha um objetivo e na hora que eu agi, motivada por atender a minha necessidade, sem consciência, porque foi uma coisa meio impulsiva, algo aconteceu e eu simplesmente tive uma ação, e aí nós já vamos fazer uma distinção importante. Quando nós agimos sem consciência, quando um estímulo acontece, nós vamos entender que isso é reação. Aconteceu algo, alguém agiu de determinada forma e eu instintivamente rebati de maneira impulsiva, imediatista, quem sabe reativa, né? Que é um nome que a gente acaba dando, que acaba representando mesmo a reação. E nós vamos entender que nós vamos agir quando nós estivermos a partir de um estado de consciência, que é um estado de me dei conta, olhei para dentro de mim e pensei, nossa, qual é o meu objetivo aqui? O que eu quero semear aqui nessa relação? O quanto essa relação é importante para mim? Qual é o desfecho que eu desejo depois dessa interação? Qual é a experiência que eu desejo colocar, né, ou provocar na vida do outro? Qual é o impacto que eu quero promover no mundo? Como eu quero me sentir depois dessa interação? O quanto essa relação é importante para mim? E aí quando a gente faz esse movimento, eu fecho os olhos e faço assim, porque eu chamo esse movimento de autoconexão. Eu vou entrar para dentro de mim naquele momento. E aí eu vou refletir um pouquinho mais. Por que é importante essa reflexão? Isso vai ser fundamental para mim, a assertividade. E nós vamos entender a assertividade como aquilo que eu intencionava foi transmitido por mim com clareza e foi compreendido pelo outro de acordo com a minha intenção. Então, vamos começar a juntar algumas coisas aqui. Quando nós simplesmente temos um estímulo e acabamos tendo uma ação instintiva, impulsiva, padronizada, estamos reagindo. É como se eu não tivesse muita consciência. Algo acontece e eu respondo com muita rapidez. Quando nós estamos agindo, tá? A gente já vai começar a fazer essa distinção agora, que isso é importante para nós. É de um outro lugar. É de um lugar em que eu tomei consciência sobre o que está acontecendo. Eu fiz um movimento de compreensão sobre alguma coisa está causando um impacto dentro de mim. E eu escolho como eu vou agir diante disso. Para que eu consiga fazer isso, ou seja, para que eu tenha uma ação consciente ou uma comunicação consciente, eu preciso observar os meus diálogos internos. Eu preciso agir a partir de um lugar estratégico. Então é um lugar onde eu estou um pouco mais racional. Quando a gente reage é um lugar instintivo, emocional. Então alguma coisa acontece, o meu cérebro percebe aquilo. Vamos juntar coisas que eu já disse aqui no início. Temos uma tendência a enxergar o lado difícil das coisas. As nossas perdas, as coisas que vão causar um perrengão na vida da gente. Então isso nos leva a um mecanismo protetivo de tentar nos defender da dor, tá? Então eu tento me defender da dor, me protegendo, pensando que de ruim pode acontecer. Quando a gente quer entrar num estado de assertividade, nós precisamos despertar o nosso cérebro racional. Então, acontece algum estímulo, isso pode acontecer em qualquer relação, uma relação com o teu filho, uma relação com os teus pais, uma relação com os teus companheiros, companheiras, uma relação com teus pares no trabalho, com o teu gestor, com os teus liderados. Algo acontece e quando isso acontece, rapidamente o nosso cérebro tem uma tendência a pensar naquilo que tu vai perder, no problema que isso vai ocasionar. Então a gente já precisa começar a ficar atentos a compreender que esse é um mecanismo humano, defensivo, que procura te proteger da dor, e assim como é contigo, é com o teu filho, com o síndico do teu prédio, com o teu vizinho, tá? Nas tuas relações. Então o que acontece? Eu preciso ter consciência disso. Por que eu preciso ter consciência disso? Para ser mais assertiva nas minhas intervenções, ou seja, ser mais clara
naquilo que eu intenciono demonstrar ao outro, não só no que eu digo, mas na minha linguagem completa, no tom de voz que eu utilizo, na minha expressão corporal, nas palavras que eu escolho, para que o outro tenha se favoreça, né, a situação, para que o outro compreenda não só o que eu disse, as minhas palavras, mas a minha intenção. Então, se eu quero assertividade, porque eu quero conexão nas relações, eu quero fortalecimento dos meus laços, eu quero ser clara, ser compreendida, gerar entendimento, gerar profundidade nessa relação, gerar harmonia, paz. Ou se eu preciso fazer, quem sabe, a gestão de um conflito, é necessário que eu assuma autorresponsabilidade. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu preciso compreender que eu faço parte. Eu preciso compreender que eu sou uma causadora de estímulos. Que a forma como eu me coloco, ela... Ai, gente, tanta gente querida ver as girafas aqui dos cursos, né? Foram 5 cursos durante a pandemia, além das turmas de laços com o meu querido amigo Felipe Suri. Tô vendo tanta gente aqui amada e tantas pessoas novas que estão chegando aqui, né? Então, gratidão pela presença de vocês. Quero que vocês saibam que eu tô vendo vocês aqui. Mas se eu for dar oi, não consigo evoluir no conteúdo, tá? Tô muito feliz com isso. Então, olha só. O que acontece nesse movimento? Nós, para sermos mais assertivos, precisamos assumir a autorresponsabilidade. Eu preciso ter consciência que eu sou uma causadora de impacto. Que a maneira como eu falo, me expresso, ou até quando eu fico em silêncio, tá? Numa relação, eu passo uma mensagem para o outro. Quando eu assumo a autorresponsabilidade, quer dizer o seguinte: nossa, eu tenho essa consciência. Dependendo daquilo que eu disser, da forma como eu reagir, eu vou ser mais clara ou eu vou dar mais margens para que o outro me entenda de acordo com a interpretação dele. Então, cabe a mim uma responsabilidade na assertividade quando eu sou a emissora da comunicação. Eu estou dizendo alguma coisa, por exemplo, estou dizendo para o filho, não come desse jeito. Ou estou desculpa. Ou estou dizendo para um colega de trabalho, agora eu não posso te ajudar. Ou eu estou dizendo para um colaborador meu, faz isso agora. Ou eu estou dizendo, sei lá, para o marido, né? Ou para a esposa, ou para o namorado, namorada, ai, por favor, me deixa em paz, tá? Eu preciso ter consciência que aquilo que eu digo e a maneira como eu me manifesto, me coloco no mundo, ela é um convite que vai ativar no outro alguns gatilhos. Então eu sou o que são gatilhos, né? Coisas que estão lá guardadas na vida dele, traumas do passado, situações, crenças, coisas que ele acredita, situações que ele viveu, lições que ele aprendeu, né? Situações que ele viveu na vida dele e que causaram dor, né? Ou que causaram muita alegria também. E aí então aquilo se torna um gatilho, alguma coisa que dispara no outro uma reação. Então eu tô te dizendo aqui que nós somos corresponsáveis, tá? Eu, como alguém que falo, que me manifesto, me expresso, tenho uma responsabilidade na forma como eu me coloco. Tenho autorresponsabilidade, me responsabilizo por essa maneira. Se eu quiser mais assertividade, se eu quiser dar um passo para que o outro me compreenda de acordo com aquilo que eu intenciono. Não é falo do jeito que eu quero e o outro que se vire para compreender. Não, aí eu tô correndo um risco dele fazer a interpretação de acordo com as vivências dele. Tá? Porque o cérebro dele também vai receber aquilo e vai ficar confuso e vai tentar buscar um entendimento. Nossa, quando a Renata me diz que não pode me ajudar depois que eu peço ajuda, fico preocupada, fico confusa, fico angustiada, sinto raiva, sinto medo, fico insegura. Quando coisas acontecem na nossa vida, nosso cérebro busca compreensão. Ele percebe aquilo e ele tenta entender o significado daquilo a partir da experiência e das aprendizagens que ele fez na vida. Então, se eu, quando quero me expressar, não me dou conta, né, que eu tenho uma autorresponsabilidade, eu meio que dou uma relaxada, né? Tipo, falo do jeito que falar e aí o outro que interprete. Aqui a gente está fazendo um convite diferente para vocês. É essa tomada de consciência de saber que, cara, tu tem poder, tu que tá aqui comigo, tá? Tu tem poder
de escolher como tu vais te colocar. E o que a gente vai ver ao longo dessa semana são recursos para que tu possas, né, cada vez mais contribuir nesse papel de quem recebe, aliás, de quem emite a informação, se comunica, portanto fala, e também quando tu escuta. Que aí vem esse outro lado aqui. Comecei te falando que quando tu te expressas, né, tu tem que ter autorresponsabilidade se tu quiser ser mais assertivo, ser compreendido de acordo com a tua intenção pelo outro. Então tem alguns passos aqui que eu vou te entregar, né? Como é que tu vai ser mais assertivo? Um passo importante é assumir autorresponsabilidade. Outro passo importante é tu lembrar que tu precisas ativar a tua racionalidade. Porque se tu te expressar apenas com as emoções, é muito provável, né, que possa comprometer a tua assertividade. Então uma coisa importante é respira. Outra coisa importante é pede um tempo pro outro, né? Ou pede um tempo para ti. Mergulha dentro de ti. Olha para dentro de ti e te leva para esse lugar de pensar e refletir, né? Algumas perguntas de self-coaching que eu te entreguei há pouco. Quem tá entrando agora, se a gente conseguir ter sucesso na gravação da live, vai poder voltar e depois assistir, tá? Perguntas que a gente faz para nos trazer para um lugar de presença, um lugar de integridade, um lugar de congruência. Qual é a ação que me representa? Qual é a ação que tem mais a ver com o jeito que eu tenho, com aquilo que eu valorizo na minha vida? Com a maneira que eu vai fazer com que depois que tudo isso aqui passar, eu fique feliz, orgulhosa com a minha atitude, que eu honre a pessoa que eu sou, que eu semeie, que eu jogue no mundo sementes, né, daquilo que eu quero colher, que eu possa ser referência e modelo para mim mesmo e para outras pessoas sobre como lidar com situações. Não estou dizendo para ti que é um processo simples, é um processo que vai te exigir, sim, dedicação, né? Mas antes disso a gente tem que desenvolver técnica para isso, né? É para isso que eu tô aqui, para te entregar algumas técnicas. Então nesse momento, às vezes a gente tem que pedir uma pausa para o outro e dizer assim, só um pouquinho, eu preciso entender um pouco melhor, né? E eu quero pensar um pouco sobre como eu posso te responder nesse momento. Eu preciso, nesse momento, de um segundo para entender o impacto disso para mim, né? Eu quero ganhar um pouco mais de compreensão antes de te dizer o que está acontecendo. Então, muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, tá? Porque quando a gente respira, nós vamos oxigenar mais o nosso cérebro. Toda a nossa energia, quando nós estamos vivendo emoções, está concentrada no nosso cérebro. Toda não, né? Mas boa parte. No nosso cérebro emocional. Então, o que acontece com isso? O meu cérebro está lutando para sobreviver. Nós estamos tendo o entendimento que aquela situação é ameaçadora. Então ele vai disparar no nosso corpo substâncias naturais como endorfina, dopamina, cortisol, né, dependendo da emoção, sensações de prazer ou sensações, né, de fuga, de paralisia, né, de esperar ou de atacar alguém. Então cada emoção dispara substâncias diferentes, né? E aí talvez tu estejas te perguntando, o que dispara a nossa emoção? O que dispara a nossa emoção é a nossa percepção, o pensamento, o julgamento que a gente cria sobre algo que está acontecendo. Então, se algo acontece e eu percebo que eu estou ameaçada, é muito provável que eu sinta medo. E o medo, né, é um sentimento que a gente consegue dar um nome, estou com medo, a partir da emoção, que nada mais é do que o nosso estado fisiológico. Então, algo acontece e eu não, às vezes, nem tenho tempo de me dar conta de tudo que está passando na minha cabeça. É muito rápido. Segundo o Joe Dispenza, são de 80 a 90 mil pensamentos por dia, gente. Diz pra mim aqui se tu tinha ideia de que nós tínhamos tantos... Ai, que bom ter um feedback aqui que tá fazendo sentido e tal, que bom, tá? Fico feliz com os feeds de vocês aqui, vocês estão me alimentando, né? De como tá chegando pra vocês essa informação. Então, o que acontece, tá? É muito rápido. Eu tava te contando que são de 80 a 90 mil pensamentos por dia. A cada 10 pensamentos, 7,5 tendem a ser negativos. Então, o que acontece? Algo acontece, teu cérebro captura aquilo e pensa, tô ameaçado, pode acontecer alguma coisa ruim, vai chover, não peguei guarda-chuva. Desde uma coisa simples assim, tá? Por exemplo, meu Deus, vou me atrasar pra minha reunião.
Nossa, eu não vou conseguir chegar a tempo para pegar meu filho na escola, tá? Então, esses pensamentos são pensamentos que estão tentando te alertar, faça alguma coisa. Então, como o cérebro entende que tu tá ameaçado, ele vai te dar uma carga de energia. O que é essa carga de energia? É a emoção. Por exemplo, sim, pode acontecer, né, Melissa? Do teu subconsciente, ou no nosso, no meu, no teu, no vosso, de todo mundo aqui, de alguma maneira, nós entendermos, inclusive, como sabotagem, e também, né, pode ser, ou muitas vezes, eu penso que muitas vezes é isso, é um processo de... Sim, Kátia. Ai, Kátia, quanto tempo? Em torno de 80 mil a 90 mil. A gente não consegue nem contar. Às vezes a gente não se dá nem conta disso. É muita informação. E isso nos leva, Cleusa, a uma circunstância de reagir. Então aquilo acontece, eu rebato na hora. E aí depois que o meu corpo reequilibra todas essas substâncias, passou tudo aquilo. Começo a respirar. Aí o que acontece? Meu cérebro intelectual começa a receber oxigênio. E aí então todas essas substâncias vão se reorganizando, vão voltando ao seu estado de equilíbrio. E aí eu começo a refletir. Meu Deus, que vergonha. Olha só, gritei com meu filho na frente da escola. Meu Deus do céu, a pessoa me pediu ajuda semana passada, ela me ajudou aqui no trabalho. Ela nunca me pede, quando ela me pede eu digo que eu não posso, né? Então, o que acontece? A partir de um estado que a gente está mais racional, porque o cérebro está oxigenado, vai começar a acontecer uma série de pensamentos que voltam para o passado. Caramba, o que eu fiz aqui? E aí a gente vai experimentando, isso é um ciclo que não tem fim. Tu vai experimentando uma outra emoção. Agora, por exemplo, poderia ser culpa, poderia ser vergonha, poderia ser medo da consequência, tá? Então, por que eu tô te trazendo isso? Para te demonstrar a importância de nós desenvolvermos esta habilidade de fazer uma gestão inteligente das nossas emoções, de tomar mais consciência sobre os nossos pensamentos, de assumir mais autorresponsabilidade para sair muitas vezes de um lugar de vitimização, que é fulano não foi justo comigo, né? Ai, mas isso tá acontecendo comigo de novo. Ah, mas isso não tá certo. E a gente começar a entrar num lugar, Isa, e quando não percebemos, boa pergunta, tá? Já entro por aí. Isso, que bom, então tu tá me trazendo aqui que os exemplos estão ajudando a tomar consciência. E a pergunta da Isadora, eu sei que é a Isadora porque eu conheço a Isa, tá? E se a gente não se dá conta da percepção do outro? Eu vou falar sobre isso em algum momento, não sei se hoje, mas vou, tá? Porque isso tem a ver com a nossa escuta. A minha intenção é passar por essa resposta hoje, ainda. É que eu falo bastante, gente, daqui a pouco quando eu vejo 8h30, eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês, tá? Mas aí o que acontece? Quando a gente começa a pensar sobre as coisas, mesmo que esses pensamentos sejam muito rápidos, quero só repetir isso aqui porque o nosso cérebro aprende por repetição, tá? Então eu vou andando e de vez em quando eu vou fazendo um resumão aqui pra ti durante a aula. O que vai acontecendo? Vou dar esse exemplo, tá? Tu tá com um relatório para entregar e aí tu olha pro relógio ali e tu percebe que tu vai atrasar a entrega desse relatório. E quando tu tem essa percepção, rapidinho já começa a ter pensamentos, que às vezes tu não vai te dar conta, tá? Se eu atrasar esse relatório, eu vou ficar exposta. Se eu atrasar esse relatório, eu vou ter que dar satisfação pro meu gestor. Se eu atrasar esse relatório, eu prejudico o time. Se eu atrasar esse relatório, vai chegar na reunião e decisões que têm que ser tomadas não vão acontecer, tá? Mesma coisa poderia ser um exemplo da tua vida pessoal, tá? Tu vê o teu filho fazendo uma atitude que, sei lá, reclamando pra tomar banho, tá? Não quer tomar banho, não quero tomar banho. Aí tu já começa, nossa, já são 8 horas da noite. Se esse menino não tomar banho agora, a gente vai acabar dormindo mais tarde. Amanhã ele tem prova. Eu tenho que passar uns e-mails e aí eu não vou ter tempo de fazer isso. Eu vou acabar não descansando o suficiente. Amanhã é dia que eu acordo às 6 da manhã. Tenho que preparar o lanche dele pra escola. Isso tudo vai te bombardeando, tá? E aí a gente vai chamar isso em comunicação não violenta de teatro chacal.
tá? Que é um termo que o Marshall Rosenberg, que é quem organizou a metodologia da comunicação não violenta, deu, que é esse ruído aqui, sabe? Esse rosnado, esse grunhido aqui. Esses pensamentos que muitas vezes são resíduos, porque são coisas que são reflexos de experiências que a gente teve no passado e que acabam vindo à tona quando a gente vê alguma situação semelhante. Aí o cérebro ficou confuso, ele quer ter um entendimento sobre aquilo, tá? E aí, para lutar, para que tu possa restaurar a tua paz interior, para te cuidar e zelar da tua sobrevivência, para te colocar em segurança, vamos de novo aqui, o teu cérebro vai disparar emoções, tá? Então, essas emoções são a energia de vida, ou seja, é a energia que está sendo fornecida por ti mesmo através do teu cérebro, pela história que tu estás contando para ti sobre o estímulo que tu recebeu. Por exemplo, olhei o relógio, vi que eu vou atrasar a entrega do relatório. Isso é um estímulo. Aí então eu começo a olhar para toda a consequência daquilo. 7,5 entre 10 pensamentos é a média dos meus pensamentos negativos. Então é muito provável que eu comece a enxergar só o dano daquela situação. Dificilmente, a menos que eu me convide para isso, eu vou enxergar a oportunidade. O que seria uma oportunidade? Meu Deus, eu preciso me organizar. Eu acho que agora, diante disso, eu tenho um aprendizado importante. Eu escolho, né, que eu quero me organizar de uma maneira diferente. Eu quero fazer essas coisas que tem prazo com mais antecedência, por exemplo. Que poderia ser um movimento de aprendizagem diante do erro. Alguma coisa que resultou num resultado horrível, né? Resultou num efeito diferente daquele que tu gostarias. E aí, então, a gente vai entrar nesse espaço aí das coisas que podem acontecer de ruim. Aí, então, eu tô pensando, nossa, eu tô em risco aqui. Alguma coisa de ruim vai acontecer, eu preciso me defender disso, gente. Coisas que são importantes pra mim, necessidades. Se eu estiver falando rápido, vocês me falem, porque eu tô aqui tentando zelar pra entregar pra vocês o máximo de conteúdo possível no tempo que temos. E eu tenho, assim, uma velocidade de palavras, assim, incrível. Então, se tiver muito rápido, me fala aqui, tá? Aí, gente, sim, é muito difícil, né? É desafiador, tá? A gente olhar para esse lado positivo, porque nós fomos programados, né, para enxergar as coisas difíceis e as coisas que nos ameaçam, porque é uma maneira de nós sobrevivermos, de nós cuidarmos da nossa integridade, seja ela física ou mental, né? Só que o que acontece? Como a gente não aprendeu, ou muitos de nós não aprenderam, eu também não tinha aprendido, eu fui buscar isso, né? Fui me especializar nisso, tá? Obrigada, Lizzy. Em entender melhor o que essas emoções, que energia é essa, gente, né? Que às vezes nos tira dos eixos, seja por um lado, né, assim, que é mais desconfortável, como por uma abundância de sensações prazerosas, né? E a primeira coisa que eu quero te convidar, porque já é mudar o observador que nós somos, porque nós temos uma forma, muitas vezes, de entender que emoções que causam desconforto, como raiva. Hoje eu vou falar da perspectiva de quem fala mais do que de quem escuta, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre escuta, porque eu te disse que existe uma corresponsabilidade. Eu tô falando da responsabilidade de quem fala, de quem se expressa. Depois a gente vai falar na outra aula, com mais detalhamento, da responsabilidade que a gente ocupa quando está no papel de receptor, de quem escuta, tá? Então, olha só, nós aprendemos, escutamos ao longo da vida que as emoções que são satisfatórias, prazerosas, né? Como, por exemplo, alegria, felicidade, paz, entusiasmo, motivação, gratidão, né? Nós classificamos através da nossa linguagem como emoções positivas. E aí, nós aprendemos, porque nós trabalhamos, aliás, nós vivemos muitas vezes pela polaridade, positivo e negativo, tá? Como se não existisse aqui um caminho. E isso vai nos segmentando, vai nos segregando, vai nos dividindo em grupos, ao invés de contribuir para a compaixão, despertar a bondade dentro de nós, a respeito de nós mesmos e a respeito do outro, a desenvolver a empatia, entender, né, o que é o que o outro está vivendo, o que o outro precisa. Até para fazer empatia, a gente vai ver uma aula sobre isso, a gente aprendeu uma coisa que acaba criando distanciamento. A definição de empatia que nós aprendemos é que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu vou te trazer uma outra perspectiva. Não é te colocar no lugar do outro. Não tem como, porque se tu te levar pro lugar do outro, tu te leva junto.
Então a empatia tem a ver com que lugar o outro tá, né? Entender a experiência dele a partir da lente dele, não a partir da minha lente no lugar dele. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, o que que acontece? Nós aprendemos a classificar por essas polaridades do positivo e o negativo as emoções que nos causam desconforto como emoções negativas. Por exemplo, medo, raiva, culpa, tristeza, inveja, vergonha, tá? Ansiedade, frustração. Nós aprendemos a olhar para essas emoções como se elas fossem ruins. Ela é negativa, tá? Tô vendo que tá fazendo sentido aí. Que bom, por saber disso. Isso me ajuda a ter clareza que eu estou me fazendo clara como eu desejo, tá? Esse feedback me ajuda a perceber que eu tô trazendo alguma coisa de valor para vocês. Talvez para muitos de vocês coisas que vocês já sabem, mas coisas que muitas vezes a gente não para refletir sobre elas e não conecta uma coisa com a outra, né? E aí então a gente perde potência. O que é essa potência? A potência é a gente transformar tudo isso em recurso, em força, para que nós possamos cuidar de nós mesmos, ampliar o nosso autocuidado, ir naquele sentido, né, de o que eu posso fazer para ter da vida a experiência mais maravilhosa, que é sair daquele compasso de espera, de achar que o outro tem que parar o que ele está fazendo, parar de cuidar de si para cuidar de mim, porque isso vem lá da nossa infância, da nossa primeira infância. Eu diria para vocês que dos nossos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos da nossa vida, onde para sobreviver nós tínhamos que chorar, espernear, gritar, né? E aí no momento que isso acontece, por que para sobreviver eu tinha que fazer isso? Porque eu tinha que ser vista. Se eu tivesse deitada ali dormindo um bom soninho, as pessoas estavam ocupadas com outras coisas, né? Agora, se eu precisasse me alimentar porque eu estava com fome, já vou te falar minha perspectiva, tá, Paula? Sobre raiva, por exemplo, que é o exemplo que tu está trazendo aqui. O que acontece? Se eu não chorasse, as pessoas não sabiam que eu tinha fome. Ou que eu tinha que trocar minha fralda, ou que eu podia estar com calor, ou que tinha alguma etiqueta da minha roupa me pinicando. Então, nos primeiros anos da nossa vida, onde os neurocientistas fazem pesquisas, né, e evidenciaram já há bastante tempo que a maior parte das nossas crenças, que são as nossas regras ali, as coisas que a gente acredita, que são muitas vezes inconscientes, mas que impulsionam as nossas ações, né, que fazem com que a gente ache que nós possamos agir da forma como nós agimos, elas são formadas até os 6, 7 anos de idade. Então o que acontece com tudo isso, né? Quando eu tô lá pequenininha e eu sou mais dependente do que qualquer outro ser vivo no planeta, na hora que eu tô com fome e eu choro, minha mãe e meu pai que estão dormindo abrem mão da necessidade deles, do descanso, até da conexão entre eles, podiam estar fazendo amor, né? Param tudo que estão fazendo, da distração, podiam estar assistindo um filme, né? Recebendo amigos em casa, largam as necessidades deles, deixam isso em segundo plano e me atendem em primeiro lugar. Então o que acontece? Se eu cresço e eu não paro para olhar para essas coisas, corre o risco de eu não fazer uma atualização do meu app, entendeu? Eu não faço o download da última versão e eu sigo a minha vida acreditando que na hora que eu preciso de ajuda, porque eu tenho que entregar um relatório em determinado horário, o meu colega precisa correr o risco de atrasar aquilo que ele se comprometeu para me atender em primeiro lugar. Eu começo a acreditar, né, se torna uma crença para mim, que para sobreviver o outro tem que cuidar de mim. E aí, quando o outro não cuida de mim, eu acabo muitas vezes tendo diálogos, conversas que não são assertivas, porque eu tô tentando, por exemplo, pedir, olha para mim, eu tô precisando da tua ajuda. Mas eu não tô conseguindo dizer isso, porque eu não aprendi a olhar pra mim. E aí, ao invés de dizer pra ele, olha só, eu tô chateada, eu tô triste com isso que aconteceu. Quando tu me diz que tu não pode me ajudar, eu fico chateada, porque pra mim é muito importante poder contar com a tua ajuda, trabalhar em equipe aqui. Ou eu fico confusa, porque semana passada, quando tu precisou, eu tava disponível pra ti. Então me diz, né? Me conta o que tá te impedindo agora. Eu nem faço esse movimento, porque como eu não aprendi a olhar para tudo isso, é rápido demais.
Eu começo a me contar uma história que esse cara tá querendo meu mal, ele tá querendo puxar meu tapete, ele é ingrato, não dá pra contar com ele, né? E aí o que acontece? Se eu tô me contando essa história, esse pensamento, ele vai despertar uma emoção dentro de mim. Por quê? Porque aí eu vou precisar da energia para poder dar conta daquilo. Se eu tô pensando que esse cara quer puxar meu tapete, eu provavelmente eu tô com medo, eu tô com raiva dele, né? Se eu tô pensando, por exemplo, nossa, que pessoa ingrata, eu de repente tô frustrada, tô chateada, tô triste. E aí, como ninguém me ensinou a olhar para minha emoção, eu não aprendi algumas coisas importantes. Quem gosta de anotar, né? Quem seguiu o conselho ali do time, da equipe, né? E pegou ali um bloco de notas, seja digital, seja um Word que tá aberto aí na tua frente, um bloco para te escrever, anota essa frase, tá? Que essa frase, para mim foi muito importante quando eu consegui unificar todos esses conceitos, né? E criei essa estrutura que para mim foi muito elucidativa a partir de todos os meus estudos, da minha experiência, tá? Onde eu trago diversos autores além do Marshall, né? Onde eu tô trazendo questões de autorresponsabilidade, protagonismo, inteligência emocional, autoconexão, enfim, uma série de autoconhecimento, uma série de coisas. A frase é a seguinte, tá? E se vocês buscarem lá no meu perfil, lá no Instagram, no meu mosaico, ali nas postagens, tem uma colocação sobre ela, tá? Que é o seguinte, Sônia Celestino, vou ver se eu consigo olhar aqui, tá? Gente, se vocês ficaram com algumas questões, convite, tá? Porque eu não vou conseguir muitas vezes responder durante a live, porque as perguntas que vocês trazem, que são riquíssimas e que certamente é de benefício para muita gente aqui, tá? Às vezes vão me levar para um outro raciocínio ou para um conteúdo de uma aula que virá. Então, qual é o convite? Né? Dá uma copiadinha e cola, né? Ou anota aí num cantinho e depois me manda um direct, porque aí a gente transforma isso depois em caixinha de perguntas nos stories. Aí todos vocês são beneficiados das respostas que podem, faço vídeos ali e respondo para vocês, tá? E aí então a gente ainda consegue beneficiar mais gente. Então olha só, o que acontece aqui? Quando nós estamos neste movimento emocional, primeiro convite, tá? Frase aí para quem vai anotar, é a seguinte: a emoção, ela sempre é um impulso de vida. Então ela é um movimento que está a teu favor. Ela é uma energia, mesmo que desconfortável, que objetiva te trazer uma informação a respeito de ti mesmo. Então, a frase que eu adoro, que eu tô anunciando, não falo agora, falarei, tá? Obrigada, Rosana, por colocar aqui, tá? É a seguinte, emoções, isso. Vou começar pelas emoções que a gente chama popularmente de negativas e que eu vou te convidar a vê-las como desconfortáveis, não negativas. Por que não negativas? Mesmo raiva, medo, culpa, inveja. Porque ela tá ali a teu serviço. O que a gente, no meu entendimento, precisa é aprender a entender a mensagem dessa emoção. Porque se eu entender a mensagem dessa emoção, eu vou perceber que ela é desconfortável para mim. Mas a intenção dela é cuidar da minha experiência. Ou me mostrar um autoconhecimento pelo lado, né? De, nossa, quando isso aqui acontece, como eu me sinto feliz. Então eu aprendo sobre mim. Por exemplo, se eu sou reconhecida e valorizada, eu me sinto feliz. Nossa, eu aprendi isso sobre mim. Quando eu sou valorizada, eu me sinto bem. Aí eu tô me sentindo desvalorizada no meu trabalho, na minha relação, na minha família. E aí eu já sei sobre isso. Nossa, se eu tô me sentindo... Aliás, se eu tô pensando, não é que eu tô me sentindo. Estou triste, porque estou pensando... Gente, grava isso, tá? Porque a gente vai ter uma aula sobre isso depois. A gente acaba se expressando, né? Tô me sentindo desvalorizada. Não, eu estou pensando, né? Que fui desvalorizada. E aí, então, eu vou sentir uma tristeza, por exemplo, tá? Aí, o que acontece? Eu vou olhar pra isso. E vou tentar entender o que essa tristeza tá me mostrando. Qual é a intenção dela? Essa tristeza tá surgindo aqui porque ela tá querendo cuidar de mim. Tem alguma coisa que é importante pra mim que se perdeu nessa relação. O que é importante pra mim, que eu queria muito ter agora e que eu não tô tendo, né? Que essa tristeza tá tentando me mostrar. Olha pra isso.
Eu tô tentando te mostrar que tu tô tentando te causar esse desconforto para que tu possas pausar e não seguir no piloto automático. Eu tô tentando te mostrar, olha para isso, ganha compreensão sobre isso e faz alguma coisa. Usa a minha energia para te mover para uma ação, né, que te ajude a atender a necessidade que tá viva dentro de ti, que tá pedindo para ser cuidada, que quando tu não tem essa necessidade atendida é assim que tu te sente. Então, olha só, emoções desconfortáveis, elas intencionam te revelar necessidades não atendidas. Então vamos lá. Pensamentos, julgamentos desfavoráveis sobre a experiência ou sobre o outro. Ai, gente, gratidão para essas pessoas que estão aqui fazendo essa contribuição de trazer algumas falas aqui para poder contribuir com o grupo todo, tá? Então, essas pessoas estão com a sua necessidade de contribuição, né, ali sendo colocada, expressando isso para quem tá aqui com a gente hoje, e eu sou grata por isso. E eu vou te entregar, né, um recurso de apreciação, eu tô lembrando disso, tá? Falei lá, vai chegar o momento. Então, olha só, pensamentos, tá? Aliás, emoções desconfortáveis, elas derivam, elas vêm, elas nascem de julgamentos, tá? Julgamentos pejorativos, julgamentos desfavoráveis. Então, vou juntar tudo, vou falar de várias formas, tá? Agora vem o resumo disso tudo. Necessidades não atendidas, pensamentos, julgamentos desfavoráveis sobre a experiência que nós tivemos ou sobre o outro. E quando isso acontece, temos emoções desconfortáveis. As emoções têm a função de nos mover para uma ação, aqui vem um detalhe muito importante, que atenda as tuas necessidades. Ou seja, que isso, gente? Tá dando, não fui eu que botei aqui, sei lá o que tá acontecendo, tá um monte de estrela aqui, de fogos de artifício, tá? Não sei se apareceu pra vocês, até levei um susto, isso é novidade pra mim no Instagram, faz tanto tempo que eu não faço live, tá? Então, olha só, o que acontece com esse movimento, tá? A emoção é uma energia de vida que quer me fazer desconfortável, me fazer pausar para que eu entenda a mensagem, que eu decodifique. Então nós vamos dizer... Ah, foi o gesto que eu fiz, obrigada. Bom, eu sou bem gesticuladora, não sei. Ah, vamos fazer assim, ver se sai de novo. Ah, não sei, tá? Então assim, o que vai acontecer aqui? Nós vamos então começar a ganhar essa compreensão sobre isso, tá? Emoções são energias de vida que intencionam cuidar de ti. Quando tem emoções desconfortáveis, isso é uma pista, é um código, tá? Que revela as tuas necessidades não atendidas. Coisas que tu precisas, que tu valorizas, que são importantes para ti, que não estão acontecendo nessa interação. Vamos pegar o exemplo, eu vou dar exemplo de filho e de trabalho, porque serve para tudo, tá? Vou pegar o exemplo do trabalho. Pedi ajuda, o coleguinha lá me disse, ai, não posso agora. Aí eu começo a ter pensamentos desfavoráveis sobre o coleguinha. Pode acontecer isso, tá? Tô fazendo um exemplo de emoção desconfortável. Posso ter pensamentos desfavoráveis sobre ele. Nossa, tá querendo puxar meu tapete, ai, não dá pra contar com ele, ai, que pessoa ingrata. Então, essa história, o significado, por isso agora começa a responsabilidade de quem escuta. Nós temos uma responsabilidade, porque a interpretação que nós fazemos sobre aquilo que aconteceu, que vem da nossa história pregressa, né? Que também alguém falou alguma coisa sobre infância, que vem dos significados que a gente deu na nossa infância, das aprendizagens que a gente construiu pelas nossas experiências, dos modelos que nós tínhamos sobre como amar ou como resolver problemas, ou das crenças de pessoas que nós confiamos, dos nossos antepassados, dos nossos professores, né? Pessoas que eram figuras de autoridade na nossa vida, e isso vai se tornando uma lente, né? Com a qual eu leio o mundo. Isso vai se tornando um padrão, se eu não ganhar o conhecimento que todos vocês estão buscando aqui, que um dia fui eu que busquei, né? E que eu sigo buscando até hoje, que é entender melhor como é que é essa dinâmica emocional, porque a forma como a gente se comunica e se relaciona, os conflitos que a gente se mete, os conflitos que nós geramos, tem a nossa participação, não é unilateral, né?
Porque quando tem um convite de uma ação do outro, eu também vou ter uma reação ou uma ação, algo consciente ou inconsciente. Então eu participo desse resultado aqui, eu contribuo. Porque eu posso ser alguém que está colocando mais lenha, ou eu posso ser alguém, né, que vai trazer uma luz, um entendimento, que vai gerar uma interação que possa ser inspiração para o outro, ou que possa fazer uma ressignificação naquilo, ou que possa conduzir para um outro desfecho, né? Então, a mesma coisa agora eu vou fazer para vocês, que bom que tá fazendo sentido aí, Valnice, para a perspectiva das emoções prazerosas, tá? Que é o seguinte: se necessidades não atendidas tendem a promover julgamentos e pensamentos desfavoráveis, coleguinha, né, ingrato, tá? Tá puxando o meu tapete. Esse pensamento, ele vai disparar uma emoção para que eu cuide da minha necessidade. O que poderia ser a minha necessidade, por exemplo, tá? Peço ajuda para essa pessoa, a minha necessidade poderia ser de confiança. Confiar que eu posso contar com essa pessoa. A minha necessidade poderia ser de ser apreciada, porque se a pessoa me ajuda, isso significa que eu tenho valor para ela. Tá? Poderia ser uma necessidade, por exemplo, de receber colaboração, de ter apoio, ter suporte. E aí quando ele me diz não posso, porque eu também tenho necessidade de cuidar da minha reputação, se eu atrasar este relatório, eu provavelmente vou deixar uma imagem, né, desagradável com o meu gestor, e isso pode comprometer a minha evolução na empresa, por exemplo. Então eu estou cuidando de tudo isso. Aí na hora que ele me diz não, e eu entendo isso como ingratidão, como enfim, né, falta de colaboração, falta de confiança e tal, eu começo a produzir essa emoção para me dar energia, para me movimentar para uma ação que contribua para que eu tenha todas essas necessidades atendidas. A colaboração necessária, me perceber como alguém que é apreciada, como alguém pertencente daquele grupo, né, saber que eu posso contar com o meu colega. E aí, essa emoção vai ser uma emoção desconfortável. Porque se eu sentir alegria e prazer, gente, a vida vai ficar no ha-ha-ha. Então essa emoção desconfortável, ela intenciona como se fosse assim, ó, um despertador ou uma bússola, te dizendo, opa, aponta pra tua necessidade ali, para que tu possa, a partir do protagonismo, da atitude de autorresponsabilidade, lembrar que tu cresceu. Tu tens recursos para cuidar da tua necessidade, para que tu possa ter um olhar mais generoso para o outro, lembrando, cara, eu tô cuidando de mim quando eu tô pedindo ajuda, e ele quando me diz que não pode, ele tá cuidando dele. Então olha como é lindo quando a gente consegue ter essa presença, esse entendimento, que a gente vai chamar de CNV de estado de compassivo, de compaixão, que é despertar a nossa bondade e entender o seguinte: cara, eu não sou mais aquele bebê que acredita que ele tem que deixar as coisas dele de lado para cuidar de mim. Eu posso, agora quando eu fico chateada, com raiva dele, né, me dar conta que, meu Deus, essa emoção está tentando me dizer que tem coisas importantes para mim que não estão acontecendo, e o que eu poderia fazer que aumentasse as chances de eu resolver o meu problema. Olha como é lindo quando a gente faz esse movimento, porque aí se eu me dou conta que eu tô com raiva dele, por exemplo, e eu escolho agir, porque eu estou num estado de presença, porque vocês estão aqui buscando mais informações, né, sobre como é que essas coisas acontecem dentro da gente, para que a gente possa agir a partir de um estado de consciência e de escolha, e não simplesmente, me aguarde, vai chegar o dia que tu vai precisar de mim, tá? Porque a raiva, vamos pegar o exemplo da raiva que surgiu aqui, né, de uma das pessoas que está conosco, desculpa, agora não consegui associar com o teu nome. A raiva, ela é vista muitas vezes como uma emoção negativa. Dentro da minha perspectiva, nós vamos entendê-la como desconfortável, desafiadora, tá? Ou qualquer outro nome, mas não como negativa. Porque quando a raiva acontece, ela tem uma intenção de te dar energia para que tu estabeleça as fronteiras, estabeleça os limites, lute pela justiça. Essa é a grande mensagem da raiva. Olha que coisa mais linda quando a gente consegue ressignificar isso, porque a gente aprendeu que ter raiva é feio, que ter raiva é perigoso. E aí o que a gente faz? A gente engole, a gente disfarça, ou nós agimos sem autorregulação, que é assim, ó, respondo. Se eu ajo a partir de um estado emotivo, emocional,
por exemplo, com a raiva, tá? Não usa a potência dela, que é olha que ela tá te informando e vamos pensar aqui, ó, o que tu pode fazer para aumentar a tua chance de atender a tua necessidade? E às vezes é pedir ajuda pro outro, sim. Mas às vezes pode ser pedir entendimento pro outro. Eu preciso entender o que tá te impedindo de me ajudar nesse momento. Tá? Então olha só. Quando a gente não tem esse movimento de entendimento, de autoconhecimento, é muito provável que a gente vá agir a partir da vitimização. O que é essa vitimização? Eu tô contando pra mim, não é justo. Quando ele pediu ajuda, eu tava disponível. Agora que eu preciso, ele não tem tempo pra mim. Então vai vir a raiva pra te dar energia pra te lutar pela justiça. Se tu estás no estado inconsciente e emocional, ou seja, pá, aconteceu, rebateu, o que pode acontecer contigo? Tu vais perder potência, porque tu vais usar a energia desta emoção para uma ação. Mas não é uma ação que vai tornar a tua vida mais maravilhosa. Não é uma ação que vai contribuir para a tua experiência de lutar pela justiça. Porque se tu te manifesta, né, a partir da raiva, tu tá fazendo um convite pro outro entender também. Cara, não é justo o jeito que a Renata tá falando comigo. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, ela tá achando que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, vou eu me prejudicar para facilitar as coisas para ela? Poxa, eu tinha esperança que ela confiasse em mim, porque se eu tô dizendo que eu não posso, é porque agora tem uma coisa me impedindo. Achei que nós éramos amigos, que ela sabia da pessoa que eu sou, né, da minha integridade, que eu sou uma pessoa que ajuda, que trabalha em equipe. Então, assim, da minha reciprocidade, eu queria que ela entendesse, eu não precisava ter que explicar pra ela. Isso é sinal que ela não me conhece. Então, o outro pode começar também a contar histórias assim. E aí, talvez ele também sinta, né? E tá tudo bem, porque isso é humano. Mas o que a gente quer ao longo desses 4 dias, né? Eu digo a gente, porque é o que é a busca que nós estamos aqui, e eu tô aqui como uma facilitadora do teu processo, é poder te trazer recursos, primeiro de entendimento. Porque depois que a gente entende, a gente consegue já trazer para o estado de consciência. E aí a gente começa a se fazer perguntas, né? Sobre como é que a gente pode agir de maneira que atenda a minha necessidade. Agora, por que eu tô te dizendo que se tu age a partir de um estado inconsciente, de rebater, isso não torna a tua vida mais maravilhosa, tá? Adorei, Grace. Por quê? Eu tô querendo conexão com aquela pessoa ali, certo? Eu tô pedindo ajuda pra ela. Se eu tô pedindo ajuda a ela, é porque eu estou entendendo, tá? Que amanhã eu me comprometo de trazer exemplo de vida pessoal, tá, gente? Hoje eu vou percorrer esse exemplo de vida profissional. Mas poderia também fazer agora uma analogia na tua mente. Eu peço ajuda pro meu companheiro ou companheira lavar louça, pro meu filho recolher a roupa, tá? Então, assim, o que acontece aqui nesse movimento? Se a gente reage a partir de um estado emocional, que a gente pode chamar de reativo, tá? Ou com resistência, né? Ou impulsivo, ou emocional, vários sinônimos que a gente pode dar aqui, provavelmente a raiva vai me pedir, vou dar exemplo de raiva e medo, tá? Vai me pedir reclamação. Ah, isso aqui não é justo. Então eu vou reclamar pra ele. Pô, cara, só um pouquinho, não tô entendendo, né? Cara, mas tu é abusado mesmo, né? Quando tu precisa de ajuda, a gente tem que te ajudar. Na hora que a gente precisa, tu não tá disponível. Mas aí às vezes eu não quero falar pra pessoa. Aí eu vou lá na cafezinho, né? Na hora do almoço. Gente, não acredito que aconteceu. Eu pedi ajuda pro fulano e ele foi lá e me disse que não podia. Que cara de pau desse cara. E aí eu começo a liderar um movimento de boicote contra o fulano, tá? Então a raiva, num estado inconsciente, algumas reações que ela vai te promover. Uma delas, reclamação. A outra forma de manifestação é reparação. Alguém tem que reparar o dano causado. Por exemplo, o colaborador que acha que a empresa não está sendo justa com ele, e aí ele se acha no direito de levar para casa, sei lá, uma água, um equipamento, né? Ou desperdiçar os insumos da empresa, porque ele está entendendo que não é justo, ele não está sendo tratado como ele merece. Então, o que ele quer? Ele quer uma reparação, tá? Então, a forma de reparar, eu saio insatisfeito com o meu gestor, eu vou lá e processo a empresa. Alguém tem que pagar o dano que me foi causado. É uma maneira de lutar pela justiça, se é a melhor ou não, né? Cada um por si aqui no seu entendimento, tá? Mas é uma coisa que vai... Por que eu acho que não é a melhor forma? Por que eu acredito nisso? Porque vai te gerar um estresse, vai te encher de cortisol, vai te encher de adrenalina, e isso vai sabotar a tua saúde. Isso não contribui para a tua vida, né, saudável.
Isso vai diminuir o teu tempo de vida, vai contribuir para tuas doenças cardiovasculares. Então, isso não é uma ação que advoga em teu benefício. Aparentemente, sim, né? Mas não advoga, porque tem um dano que causa na tua vida, né? Tu conquista aquilo naquele momento, mas à custa de um sofrimento enorme, inclusive no teu próprio corpo. Então, uma terceira demanda que a raiva traz, né? Vingancinha. Que é, por exemplo, isso. Ah, tu não me ajudou agora? A vingança é um prato que a gente come frio. Há de chegar o dia que tu vai precisar de mim e eu vou te dizer, ai, que pena, sinto muito, hoje eu não posso. Então, esse é o estado inconsciente. Quando nós começamos a desenvolver esse conhecimento e a nos fazer essas perguntas, o que essa emoção está me informando sobre o que eu preciso, o que é importante para mim agora que não está acontecendo, o que é necessário para mim que não está atendido, que necessidade está viva em mim e que nessa interação eu tô carente daquilo, aquilo não está acontecendo para mim, onde o outro ele é um estímulo, né? Porque ele me disse o não, mas a causa, olha que coisa poderosa. Se fizer sentido para ti, leves para tua vida. É uma virada de chave. Marshall Rosenberg traz uma contribuição no livro. Tem 2 lives minhas no YouTube, tá? Falando sobre esse livro. E falando especialmente sobre a raiva, tá? Que é o lado surpreendente da raiva. O que acontece com esse movimento aqui, tá? Eu não tenho essa consciência e aí, instintivamente, eu acredito que é o outro que está me ocasionando aquilo. Ele é o culpado que eu não entreguei o relatório. E isso deixa a minha vida estagnada. Tira a abundância do meu crescimento, do meu desenvolvimento. São 2, tá? Live 1 e 2 sobre raiva. Da minha possibilidade de encontrar caminhos para cuidar das minhas dores. De oferecer a mim aquilo que eu preciso. Porque eu deposito no outro. Eu realmente acredito naquele momento que a causa da minha desgraça é a atitude que ele teve. E aí eu fico com raiva dele. E aí como eu tô com raiva dele, e nós crescemos numa sociedade, gente, eu vou me estender, tá? Onde a gente aprendeu, tá? Que nós só aprendemos pelo amor ou pela dor, pra mim voou também, Lô. Pelo amor ou pela dor, na hora que eu tô com raiva, se eu não olhar pra mim, ao invés de ficar julgando, o outro puxou meu tapete, o outro... Eu volto isso pra mim, porque o nosso julgamento, ele é uma revelação sobre aquilo que nós precisamos. Já vou te trazer o lado oposto que eu te anunciei, tá? Em seguidinha. Falamos das emoções desconfortáveis, falaremos das prazerosas, tá? Vou te trazer essa mesma dica aqui, né, dessa construção. Aí o que acontece? Se eu aprendi que a gente só cresce pelo amor ou pela dor, eu fico feliz em saber disso, tá? Que tu ficaria até amanhã me escutando. Amanhã tu volta, tá? Traz mais gente que tu acha que pode se beneficiar com tudo isso que a gente tá vendo aqui. Nesta hora, essa criança é tão rápida dentro de mim que se eu tô com raiva dele, eu não tô com vontade de dizer, como é legal, cara, como é bom trabalhar contigo. Então, olha o que eu vou te dizer agora, gente, que insight que eu tive em determinado momento que eu distribuo para os meus clientes, né? Eu trabalho muito, especialmente no mundo corporativo, e agora tem várias pessoas me chamando, por isso me perguntam quando é que tu vai voltar, eu quero ver tua live, alunos que já fizeram comigo, né, como pessoa física, revelando a CNV, por isso que eu resolvi abrir o curso de novo, Comunicativamente, que antes se chamava, né, Terra das Girafas, agora é o Comunicativamente, tem algumas mudanças, porque eu estou sempre buscando recursos. O que acontece aqui? Eu vou rapidamente tentar, é aqui que eu vou trazer uma coisa muito profunda, numa tentativa de ter empatia, eu promovo a dor no outro. Como assim, Lidone? É o seguinte, tá doendo em mim, eu precisava da ajuda do coleguinha, tá? O meu colega, ai que lindo, laços, Karina, tá? Ou a semana da comunicação. Então, eu naquele momento, eu tô pedindo ajuda pra ele. Olha que interessante. Tô pedindo ajuda pra essa pessoa porque eu acredito que ela pode fazer diferença na minha vida. Se eu tô pedindo a ela ajuda, eu confio nela. Se eu tô pedindo ajuda a ela, eu admiro essa pessoa. Porque eu acredito que ela tem recursos pra me ajudar. Então, eu acredito que ela tem competência. E aí, na hora que ela me diz não,
eu derrubo essa criatura, assim. Não me lembro de nada disso. Ela vira, assim, o demônio. Ela vira a culpada da minha desgraça, tá? E aí, então, aquilo tá doendo. E aí vem, pum, nem me dou conta. As pessoas aprendem pelo amor ou pela dor. Não tô com vontade de dar carinho e agradecer. Então, eu preciso... Aprendi também que empatia é se colocar no lugar do outro. Vai ter uma aula que eu vou significar isso de um jeito diferente pra ti. Isso tá rápido, tá instalado dentro de nós, tá? Tem que ser ressignificado. Então, como eu acredito que a empatia é se colocar no lugar do outro, o que a gente faz sem se dar conta? E aí já vou te dizer por que eu perco a assertividade, tá? Eu tento fazer com que doa nele como doeu em mim. Eu tento promover a dor nele numa tentativa dele empatizar comigo, porque se ele se colocar no meu lugar e ele perceber a dor que ele causou em mim, eu tenho, né, uma intenção, uma ideação, eu acredito que se ele viver a dor que eu vivi, ele não vai mais fazer isso comigo e nem com ninguém. Então nós muitas vezes promovemos a dor porque nós acreditamos que é um caminho, e é de fato um caminho. O que eu vou te trazer é que não é só ele. E que a gente pode encontrar recursos para construir a transformação a partir de outras coisas, como autoconhecimento, gestão inteligente das emoções, atitude de autorresponsabilidade, empatia, compaixão. Não precisa ser apenas pela dor, pela nossa autenticidade, por nos expressar com assertividade. E aí olha como isso é trágico, porque aquela pessoa que eu admiro, que eu intuí, acreditei, encontrei como caminho para resolver a minha dor, quando ela diz, Rei, agora eu não posso cuidar de ti, porque se eu cuido de ti, eu me prejudico, porque é isso que ela está dizendo, tá? Então, Mel, me manda isso lá no direct depois, tá? Que a gente vai gerando caixas de perguntas ao longo dessa semana e da próxima para responder as questões de vocês, tá? O que acontece nesse movimento? Eu perco a assertividade porque na realidade eu admiro essa pessoa, eu tô querendo com ela conexão, eu tô precisando da colaboração dela, e se eu reajo dessa maneira instintiva, saindo reclamando sobre ela, reclamando para ela mesma, né, planejando uma vingancinha, me fechando para essa relação, é uma ação que não é congruente com aquilo que eu desejo, que está me afastando de ter o meu objetivo. Porque quando eu reajo de uma maneira, né, por exemplo, sarcástica, poderia ser uma forma de comunicação que dentro da CNV a gente entende como uma forma violenta de comunicação, são várias manifestações, tá? Por exemplo, julgamentos moralizadores. Esse cara aqui é um sacana, não tá querendo me ajudar, tá? Eu comparo. Se eu tivesse pedido pra Renata, a Renata ia me ajudar, né? Então eu tô comparando ele com outra pessoa. Ou comparando comigo. Eu ajudei, mas ele não me ajudou. Eu posso ser irônica. Guarda, vai chegar o dia que tu precisa de mim e eu vou te dizer que não posso. Algumas manifestações, tá? Não assumo responsabilidade, também é uma maneira. Onde eu entendo, cara, é ele que é o sacana, não tô fazendo nada. É ele que tá sendo malvado comigo, tá? Tô contando pra mim que essa pessoa aqui é a causa da minha dor. E não compreendi um recurso-chave que a CNV nos dá, que o Marshall Rosenberg nos traz, que é o outro não é responsável pela tua dor. O que causa a tua dor é a tua necessidade não atendida, tá? Então ali a pessoa, né, tá me dizendo não, ela é um estímulo. Mas se aquilo não fosse tão importante pra mim, eu tiraria aquilo de letra. Tá, tudo bem, vou pedir ajuda então pra outra pessoa, tá? Mas como eu tô querendo, nesse exemplo hipotético, ser apreciada, né, que ele colabore comigo, porque assim eu sinto que ele se importa comigo, né, e ele me diz não, e aquilo me dói porque a dor de ser apreciada, de ter, né, de saber que eu tô acompanhada, que eu tô segura, que eu posso contar com outras pessoas, que eu vou ter apoio, não tá atendida. Então, a gente precisa também ganhar essa compreensão, porque isso vai ajudar na nossa assertividade. Então, perco a assertividade por quê? Quando eu vou lá e preparo a vingancinha, por exemplo, eu estou querendo conexão com ele. Mas, na verdade, a atitude que eu tô tendo vai cada vez nos segregar mais. Então, a minha intenção, né, ela não cumpre no resultado final aquilo que eu intencionava. Então, a gente acaba perdendo a assertividade porque muitas vezes nós não aprendemos a nos expressar com clareza, que é um dos grandes recursos que a comunicação não violenta vai nos trazer. O que muitas vezes nos impede de nos expressar com clareza?
Primeiro, não conhecemos como colocar isso em palavras, né? Outra situação, não queremos nos colocar com vulnerabilidade. Então, assim, quando eu me coloco com vulnerabilidade, eu digo, olha, quando tu me diz que tu não pode me ajudar, cara, eu fiquei super chateada. Porque às vezes a gente confunde vulnerabilidade com fraqueza. E vulnerabilidade compartilhada é, assim, ó, um passo fundamental para gerar conexão, para gerar empatia. Porque quando eu vou lá e oferto pro outro, quando tu me diz que não pode me ajudar e eu fico chateada, vai ter outras coisas que a gente vai acrescentar aqui, tá? Uma delas é assumir responsabilidade pela minha necessidade. Eu fico chateada porque pra mim é muito importante ter apoio agora, né? Porque aí eu digo claro, eu deixo claro pra ele. Eu tô chateada porque eu não tenho isso, né? Eu tô chateada porque eu não posso contar contigo. Eu tô chateada porque tu é egoísta. A forma como a gente vai se expressar é protagonista. É a partir daquilo que a gente precisa que a gente não tem, ao invés de apontar o erro do outro. Porque um aprendizado importante que eu quero te trazer, ou pelo menos uma reflexão aqui, é que o julgamento que tu fala sobre o outro é revelador das suas necessidades. Exemplo. Se eu tô dizendo, ai, que pessoa egoísta, a minha necessidade pode ser de apoio, de ser vista, de ser levada em consideração. Se eu tô dizendo ao outro, por exemplo, nossa, como tu é grosseiro, é porque pra mim pode ser importante naquele momento que a gente possa conversar com cortesia, com gentileza, cuidando da nossa relação, cuidando da experiência um do outro. Se eu tô dizendo, por exemplo, tu é irresponsável, talvez a minha necessidade fosse poder confiar que aquilo que nós combinamos ia acontecer de acordo com o compromisso que tu assumiu. Eu tinha uma necessidade de poder prever que aquele combinado ia acontecer como planejado, né? Ou talvez de confiança. Então, quando a gente olha para os nossos julgamentos e para as nossas emoções e nós conseguimos nos perguntar o que isso informa, não sobre o outro, mas sobre nós, isso vai contribuir para que nós possamos ser assertivos na comunicação, porque ao invés de fazer um movimento que afaste ainda mais essa pessoa, né, eu vou fazer um movimento que possa expressar o que eu preciso dela para ficar bem. Então, um exemplo, a gente vai olhar para tudo isso com mais detalhamento ao longo dessa semana, de uma expressão de comunicação não violenta, poderia ser a seguinte: fulano, quando eu te peço ajuda agora, e tu me diz que tu agora não consegue dar a atenção ou a ajuda que eu preciso, eu me sinto confusa. Porque pra mim é muito importante, né, entender o que tá te impedindo, né? Então me conta, né? Por que agora, nesse momento, tu tá disposto a me dizer? E aí eu dou um passo importante pra ele me dizer, é o seguinte, eu também dei um prazo pra entregar 5 horas, não é que eu não queira te ajudar, se eu pudesse eu largava tudo. O que eu posso fazer por ti, né? Que não seja, né, largar o que eu tô fazendo agora. Quem sabe tu me dá uma sugestão, né? Alguém mais que tu acha que poderia ter esse conhecimento, e aí as coisas fluem, né? Então, assim, é que muitas vezes a gente se expressa a partir da emoção, né? E aí, então, quando a gente se expressa a partir do estado emocional, aumenta a chance dessa falta de assertividade. Eu falei pra vocês que eu ia dar um exemplo, né, de outra emoção. Medo, tá? Por exemplo, que foi o exemplo que eu anunciei que eu ia trazer, então não vou terminar sem passar. Medo, num estado instintivo, ou reativo, ou emocional, provavelmente ele vai te promover algumas ações. Paralisia, sabe? Deixa eu me fingir de morta aqui, não vou fazer nada, deixa as coisas se acomodarem, vou colocar embaixo do tapete, de repente tudo se resolve. Um outro estado reativo do medo, ataque. Eu vou lá e te ataco antes, tá? Então eu posso fazer isso com uma agressividade passiva, por exemplo, né? Através de uma ironia. Tá, não podia esperar outra coisa de ti mesmo, tá? Então eu ataco. Uma outra forma poderia ser uma defesa. Eu fujo da situação, tá? Agora, o medo, como uma emoção poderosa que está a teu favor e não contra ti, ela está a serviço de cuidar da tua sobrevivência. Ela precisa ser decodificada. Ela intenciona te dar uma energia, te chamar a atenção para que tu pause, não reaja, pare, compreenda, te conecte contigo mesmo, te faça perguntas para ganhar mais entendimentos sobre o que tu precisa, o que tá ameaçado ali, que é importante para ti, e te ajudar a te mover para uma ação que torne a tua vida melhor, tá? Porque fugir, reagir ou ficar estagnada não vai tornar a tua vida melhor.
O que o medo tá te pedindo? Que tu tome uma ação que cuide da tua sobrevivência. O medo tá te informando que tu tens que fazer algo para te sentir segura. Então, o medo tá a serviço da tua segurança. A raiva tá a serviço da justiça, por exemplo, tá? A culpa, tá? Isso são entendimentos que eu fiz, tá, gente? Nem tudo que eu trago aqui é Marshall. São interpretações que eu faço a partir de coisas também que eu estudei, tá? É importante vocês saberem disso. Porque tem muito de CNV, mas tem muito de tantas coisas. Tem Leonardo Volk, que eu amo, tem Brené Brown. Quando eu trouxer algumas coisas que são nitidamente de autores, eu vou trazer para vocês saberem a fonte, tá? Então, a culpa, por exemplo, para mim, é uma energia dificílima de lidar, né? É desafiadora, é desconfortável, é sofrida. Mas é uma emoção que, pra mim, Renata, no meu entendimento, ela tá a serviço da congruência. Ela tá te mostrando o seguinte: olha só, o jeito que eu agi ou o jeito que tu agiu não é congruente com a tua potência, com aquilo que é, o que são os teus valores. A maneira que eu agi não combina com aquilo que eu valorizo. E aí então eu me sinto culpada, eu acho que eu fiz errado. Então a energia está a serviço da reparação. Mas não é só a reparação de deixa eu reparar o dano que eu causei, mas ela está a serviço também de reparar a ti mesmo. Ou a ti mesma, entendendo o seguinte: nossa, eu sou uma boa pessoa. Senão não sentiria culpa. Psicopatas não sentem culpa. Então ela está te mostrando o seguinte: eu posso fazer melhor. Ela está a serviço de tu manifestar o teu potencial no mundo. E se a gente enxergar essas emoções como negativas, a gente vai fugir dela. Porque eu estou passando para o cérebro uma mensagem de que isso é ruim para mim. Então o que acontece? Oi, Grazi, ele vai tentar me defender disso. Quem é que vai querer ir para uma coisa ruim? Só se eu tiver alguma característica masoquista. Caso contrário, se eu estou contando para mim que essa emoção é ruim, eu vou querer fugir dela. Só que aí eu também, se eu fujo dela, eu não cuido da minha necessidade. Eu deposito a expectativa que o outro resolva o problema pra mim. E se ele não resolve, eu acho que eu tenho que atacar o outro. E aí a gente vai minando as nossas relações. Então, gente, o que é a tal assertividade? Tá? Vou repetir aqui pra gente fechar e eu vou trazer o exemplo da fala, né? Das emoções prazerosas e da apreciação que eu anunciei. Assertividade é eu conseguir me expressar de acordo com aquilo que eu intenciono. Então, quando isso não acontece, eu abro possibilidades, eu dou margem para que o outro faça interpretações diferentes daquilo que eu intenciono, tá? Pega o exemplo aqui que eu trouxe. Tô pedindo ajuda pro meu colega tá me dizendo que agora não pode. Eu tô contando pra mim que ele tá sendo pouco colaborativo, eu não posso confiar nele, ele não se importa comigo, ele não trabalha em equipe e na realidade ele está cuidando de um processo que precisa ser feito para que nós possamos ter o resultado desejado na área, para garantir que nós tenhamos uma premiação no final do ano. Então ele está trabalhando em equipe. Mas quando ele não me diz do que ele está cuidando, e ele só me diz, por exemplo, agora eu não posso, ele dá margem para que eu entenda ele como uma pessoa, né, que está querendo o meu mal. Quando eu não expresso para ele o impacto daquilo que eu entendi, João, quando tu me disse que não pode, sei lá, exemplo, veio João, que tu não pode me ajudar agora, eu tô entendendo, né, que eu tô ficando chateada porque eu tô precisando muito de ti e eu tô entendendo que eu tô precisando muito de ti e eu preciso te perguntar o que aconteceu. Eu não faço esse movimento. Então, como eu não faço esse movimento, eu também não dou não é importância, eu quero dizer, eu não dou a oportunidade nesse sistema de nós esclarecermos o entendimento. Então existe a responsabilidade quando eu falo, mas também existe a responsabilidade quando eu escuto, de dizer ao outro o que eu entendi. Porque, João, quando tá dizendo que tu não pode, né, eu vou manifestar aquilo que está acontecendo dentro de mim. É esse o impacto que ocasiona em mim. A gente vai ver nas aulas como dizer isso, tá? E ele, por sua vez, também tem uma responsabilidade de dizer assim: Rê, eu tô entendendo que tá precisando muito da minha ajuda agora, né? Deixa eu te contar que eu agora, nesse momento, se eu te ajudo, eu acabo correndo o risco de não entregar aquilo que eu me comprometi de fazer nos próximos 15 minutos. Então eu quero que tu saiba que não é por falta de vontade, é porque realmente agora eu tô impedido, né? Porque se eu te ajudo, eu me prejudico. Eu queria te pedir compreensão em relação a isso. Então, o que acontece muitas vezes? Nós criamos as interpretações, cada um do seu lado aqui, e a gente torna aquilo uma verdade.
Porque como eu não aprendi que o meu julgamento fala sobre mim, eu começo a acreditar que eu não posso contar com ele. E ele também pode formar pensamentos a meu respeito. Por exemplo, ele pode imaginar, poxa, que mulher inadequada, não tem noção, tá vendo que eu tô aqui concentrado e tá me interrompendo. E aí daqui a pouco ele começa a pensar que eu sou espaçosa, que eu sou abusada, que eu quero que ele faça o trabalho dele, que ele ganha, né, a mesma coisa que eu e quando ele trabalha mais. Por quê? Porque a gente não clareou. Então a assertividade depende de um entendimento, ela é uma interação, onde ambos assumem responsabilidades, tá? Eu, quando me expresso de ser clara, contar a minha intenção. Quando eu estou te pedindo ajuda, João, é porque eu confio em ti, porque eu conheço a tua competência, porque eu acredito que tu podes me ajudar, porque eu preciso garantir a entrega de um documento importante, tá? E eu tô vendo que não vai dar tempo, então, será que eu posso contar com o teu apoio? E aí, quando eu tenho essa clareza que o outro tá cuidando dele, assim como eu tô cuidando de mim, que a minha estratégia é pedir ajuda e que a estratégia dele é naquele momento dizer não para que ele resolva as necessidades dele, muitas vezes nós vamos nos dar conta que a gente está cuidando da mesma coisa. Eu estou cuidando da minha reputação pedindo ajuda e ele está cuidando da reputação dele quando ele me diz que não pode me ajudar. Só que a gente não falou sobre isso. Então ficamos cada um com uma interpretação e aquilo acaba se tornando uma verdade, vai se transformar num rótulo, onde a Renata se torna invasiva para o colega, alguém que não respeita, e ele se torna para mim, por exemplo, alguém que não colabora. E a gente não fala, né, sobre a nossa necessidade. É disso que eu estou cuidando quando eu te peço ajuda. E ele me diz, olha, é disso que eu estou cuidando quando eu te digo que agora eu não posso. E aí eu também não consigo, né, fazer aquele movimento de entender, tá, João, isso tu não pode, porque eu estou bloqueada emocionalmente. Né? Se tu não pode agora, tu tem alguma sugestão de quem poderia me ajudar? Ou eu, João, tu não pode agora, que horas tu tem disponibilidade? E ele também não consegue, né? Porque ele também não fez esse movimento de olhar para as necessidades. Ele se prendeu só naquilo que está sendo dito. Então, o que acontece? Ele também não atina naquela hora, muitas vezes, chegar e dizer para mim, Rê, ao invés de dizer agora eu não posso, e se dar conta da responsabilidade dele, na clareza que ele precisa ter como quem está falando comigo, de buscar a assertividade, de ser claro sobre o que está acontecendo ali, ao invés de dizer, por exemplo, agora eu não posso, como ele não fez esse movimento, né, de qualificar a comunicação, que é o que todos nós estamos fazendo aqui, ele não se dá conta de se prestar de um outro jeito, que poderia ser, ai gente, sinto muito aqui pela luz, eu estou hospedada num hotel, amanhã eu tenho um trabalho lindo para desenvolver aqui, estou em Teutônia, hoje no Rio Grande do Sul, pelo Sicredi, amanhã eu vou fazer um treinamento, uma capacitação para os educadores aqui do município, então eu estou num hotel e aqui tem aquelas luzes de sensores, tá? Então o que acontece aqui? Ele não se dá conta de me dizer isso de um outro jeito. Por exemplo, o Rê, quando tu me pede ajuda agora, nesse momento, cara, eu fico chateado porque eu queria muito poder contribuir contigo e te ajudar. Mas se eu fizer isso agora, eu vou correr o risco de me atrasar. Então, deixa eu te dizer o seguinte, eu consigo te dar atenção a partir das 2 da tarde. Isso resolve pra ti? Não, não posso, tem que ser agora. Ah, bom, então, e se eu te der uma sugestão de uma outra pessoa que tem esse domínio aqui, né, poderia te ajudar nesse momento? Ou talvez ele pudesse me dizer, eu preciso que tu compreenda agora, realmente nesse momento não tem como. Eu sinto muito, eu gostaria de poder te ajudar. Então, essa clareza não acontece. Boa noite aí, Kelly. Turma, Henry, quanto tempo? Bom, olha só. Pra gente finalizar, eu prometi pra vocês lá no início, tá? De trazer para vocês a questão da apreciação, porque eu ia começar com isso, eu acabei me envolvendo aqui com outras coisas e deixei passar, mas não esqueci, estou lembrando, tá? Eu comecei meu encontro dizendo para vocês que eu queria muito fazer uma apreciação aqui. O que é a apreciação? Eu vou fazer um reconhecimento, eu vou fazer uma celebração, eu vou fazer uma valorização a partir da comunicação não violenta, onde eu quero dizer para ti, e aí a minha intenção é que tu leve isso, para que tu possas promover também, né, essa experiência para as pessoas. Tomara que de hoje para amanhã, e melhor ainda, se fizer sentido para ti, tu adotar isso como um novo hábito na tua vida. Mas o meu convite para ti, como tema de casa de hoje para amanhã, é que tu encontre algum momento para te fazer uma apreciação para alguém, tá? O que é a apreciação? É um movimento que nós fazemos de celebrar aquilo que o outro fez, né? Aquilo que o outro é, a mudança, a diferença,
aquela atitude daquela pessoa nos trouxe de presente, a diferença que ela faz na nossa vida. Então, quando nós fazemos uma apreciação, um reconhecimento, ai, maninha, um reconhecimento, uma valorização do outro, nós estamos nos beneficiando, tá? Porque assim, fazer isso é encher a nossa vida, né, de percepção sobre, meu Deus, eu não tô sozinha aqui, tem pessoas me ajudando, né? Eu tenho apoio. Porque a pessoa fez diferença na tua vida e tu tá celebrando isso. Então, quando tu celebra esse reconhecimento da atitude do outro, tu visita, por exemplo, a energia da gratidão, sabe? Que vem, a emoção da gratidão vem disso. Nossa, eu tenho coisas boas na minha vida, eu tenho pessoas com quem contar. Quando isso acontece, a minha vida se enche de coisas boas. E tu também oferta para o outro ele ter, por exemplo, são inúmeras coisas, né? A necessidade de propósito na vida dele. Olha, eu fiz isso aqui, olha o que eu gerei na vida da Renata, né? Quando eu faço isso, eu estou contribuindo. Quando eu faço isso, eu estou sendo valorizado, apreciado, né? Porque ela está vendo essa minha atitude. Então, vou trazer um exemplo, tá? Simples de apreciação. Que tem, né, lá no livro do Marshall, se alguém de vocês depois resolver ler, vocês vão reconhecer esse exemplo, tá? Quando tu me oferece carona, então o que eu tô contando pra pessoa na apreciação? O que ela fez. Como é que geralmente a gente faz? A gente vai lá e larga um elogio solto no universo. Ai, como eu gosto de ti. Ai, como tu é incrível. Ai, é tão bom viver contigo. Ai, eu te amo tanto. Né? Eu sou tão grata por te ter na minha vida. Mas a gente não oferece para o outro, né, um detalhamento um pouco maior sobre o que ele faz que promove essa sensação em mim. Qual é a diferença que ele faz na minha vida? Então a gente vai contar, tá? Isso é contar um fato, aquilo que aconteceu. Um exemplo poderia ser, quando, né, tu me pede ajuda, Renato, vamos pegar esse exemplo aqui. Ah, eu fico tão feliz, porque eu percebo, né, que eu posso, que tu confia no meu trabalho. Tá? Então poderia ser uma maneira dele apreciar isso nessa situação aqui que eu criei, né? Quando tu me pede ajuda, eu fico feliz porque isso demonstra que tu confia no meu trabalho, tu sabe da minha competência para dar conta disso. Ao invés de chegar e dizer assim, ai, é tão bom trabalhar contigo, é tão legal trabalhar contigo, eu gosto tanto de trabalhar contigo. Ele me mostra isso, nossa, isso me ajuda a perceber, cara, quando eu peço ajuda é verdade, eu tô dando um recado para essa pessoa que eu confio no trabalho dela, é uma apreciação, tá? Quando tu me oferece carona, eu fico grata. Seria um caminho. Quando isso acontece, como eu me sinto. E aí eu vou dizer qual é a dor que isso resolve, tá? Por exemplo, quando tu me oferece carona, eu me sinto grata, porque isso me dá chance de chegar mais cedo em casa e eu consigo uns minutos de descanso, né? Antes de preparar o jantar para os meus filhos, por exemplo. Então a gente mostra para o outro como a vida da gente fica mais rica a partir daquela atitude que ela está trazendo, tá? Então, meu convite para ti é que entre hoje e amanhã tu promovas um processo, aliás, alguma fala, né, alguma interação de apreciação, porque nós precisamos convidar o nosso cérebro, lembra, a cada 10 pensamentos, média de 7,5 negativos, a buscar mais prazer, a buscar mais alegria, a buscar mais oportunidades, a enxergar como aquelas situações desafiadoras, elas nos oferecem desenvolvimento, oportunidades de realização, possibilidades de novos resultados. Então a gente precisa fazer um convite ativo para o nosso cérebro. Caso contrário, nós vamos ser aquelas pessoas, pretendo gravar assim, Jaqueline, tá? Vamos ver se dá tudo certo, às vezes dá um bug aqui e não funciona. Vamos nos tornar aquelas pessoas que vão ser sempre, né, as pessoas que vão olhar para o lado da escassez, que vão lembrar de fazer a reclamação, mas que também vão deixar muitas vezes de perceber um atendimento, uma atitude, uma ação que o outro está fazendo, que precisa ser, que está fazendo aquilo, né, que está fazendo porque quis fazer, mas que certamente vai se sentir muito melhor se for aquela atitude for apreciada, for valorizada, for vista. E aí nós começamos a fazer um movimento diferente, que ao invés de olhar para o que está faltando e fazer com que as pessoas se sintam mal sobre quem elas são, na tentativa de fazer com que elas se transformem, a gente começa a criar uma ambiência, uma relação em que nós
estimulamos aquela atitude que realmente gera um impacto, né, bem-vindo, que merece ser celebrado, que gera experiências favoráveis, que faz com que a outra pessoa se sinta estimulada a agir daquela forma, que ela tenha as necessidades dela de contribuição, de apreciação, de valorização, de reconhecimento, de pertencimento atendidas. Então, quando meu convite, que vem do Marshall também, essa frase, né? Quando nós fazemos o bem, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque quando a gente faz o bem, nós também recebemos um volume de necessidades atendidas, né? Se eu faço algo por alguém, eu aumento a minha conexão com a vida. Eu atendo a minha necessidade de propósito, minha vida tem sentido, a minha presença no mundo faz diferença, né? Então, esse é o convite, gente, até amanhã, tá? Para que vocês possam refletir sobre tudo isso que a gente viu. E um convite que eu faço para vocês agora, né? Lá no grupo de WhatsApp, quem não entrou, pode ser muito importante que vocês entrem. O link, fico muito grata, que help, amada, querida. A todos vocês que estão aqui, eu sinto não dar conta, realmente sinto, gostaria, né, de poder trazer a apreciação que eu tenho por ver os nomes de vocês, os comentários de vocês aqui, mas aí eu não saio, não consigo entregar tudo que está preparado. Mas eu quero que a gente possa ter essa conexão, tá? Então, como é que eu encontrei uma ação para atender a minha necessidade de poder realmente mostrar a vocês o quanto vocês são apreciados e o quanto eu desejo contribuir para esse processo que vocês estão buscando. A forma que eu encontrei tá? Se tu quiseres, se tu achar que vai te ajudar, se fizer sentido para ti, vai agregar para ti, entra lá no meu perfil, tem o Linktree ali, que é aquele link que fica na bio, entra no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, ele está aberto, vou tentar gravar, tá, Andréia? Ele está aberto apenas para a equipe, tá? Que está me apoiando nesse processo todo. Então, os alunos não vão interagir no grupo de WhatsApp, mas ali vocês vão receber os lembretes das lives, vocês vão poder revisitar o conteúdo das lives. Vocês clicando ali, vocês se inscrevem e aí então vocês recebem essas informações. Ao longo da semana, tá? Eu vou passar alguns materiais por ali também, algumas reflexões ou algum áudio, né? Ou às vezes até algum PDF, alguma recomendação, então vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo por ali. E se vocês ficaram com alguma questão, fica o convite novamente, manda lá no direct que a equipe tá olhando para isso. Não posso garantir que eu vou conseguir dar conta de tudo essa semana, porque vai provavelmente bombar pela experiência que eu tenho, né, em outros processos. E aí, então a gente vai ao longo desse período, nas próximas semanas, colocando as perguntas de vocês de forma anônima, de maneira que eu possa também gerar conteúdo para vocês nos stories, ou até, quem sabe, na própria linha do tempo ali, respondendo questões que vocês trouxeram nas aulas, tá? E eu acho que é isso, né, gente? Agradeço mais uma vez por hoje e encontro vocês aqui novamente amanhã às 19h31. E sempre fica o convite, procure vir ao vivo, tá? Porque às vezes a gente deixa para depois e não encontra tempo, outras coisas vão tomando conta. E já aconteceu mais de uma vez de tentar gravar live e aí cai um sinal no meio do caminho e não fica. Então, para quem tem a oportunidade, o convite é que possa estar aqui conosco, tá? Gratidão aqui pelos comentários, muito feliz com a presença de vocês, feliz por vocês me darem a oportunidade de poder fazer contribuições que estou entendendo aqui que estão gerando valor, tá? E obrigada, gratidão por validarem o meu trabalho, né? E por me darem esses feedbacks sobre o quanto, né, as coisas podem estar fazendo sentido. Muito boa noite para todos. Ai, Cassi, gente, muita gente querida aqui, tá? Beijo. E também queridos aqueles que eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, tá? Lembrem de divulgar e trazer outras pessoas que vocês acreditem que podem, que vocês acreditam que pode ser beneficiado do conteúdo que a gente está vendo, tá? Beijo grande aí pra todos. Ju, pra ti também, tá? Laís e todo mundo mais. Um beijão. Até mais. Boa noite. Agora vamos para a aventura de gravar a live. Querida. Ai, é uma dinâmica da PUC. Que lindo, o Hospital da PUC. Fizemos um trabalho sobre o CNV uns anos atrás lá. Gente, maravilhosa. Ai, vou ficar aqui olhando vocês. Vamos lá, vou fechar, porque senão depois aumenta o nosso risco. Sim, eu